Olá, pessoal! Estamos iniciando mais um podcast de Frente com Fabi, agregando valor e conhecimento, fazendo você se divertir. Hoje o nosso podcast está um pouquinho diferente, parecendo aí um programa que a gente conhece aí. Em qual canal mesmo que esse programa acontece? Na MTV, galera, é o ponto. Pois é. Hoje o nosso programa tá assim, de cara, com de férias com ex. Gente, estou com um convidado aqui muito especial, uma pessoa querida, que eu gosto muito, faz parte da minha vida. Já há anos que a gente se conhece, né? É escritor, é palestrante, é servidor público, é fiscalizador aí das bagunças, das contas públicas aí da galera toda. É poeta, que eu estou descobrindo aí agora recentemente. Estamos aqui recebendo com muita honra, tem uma galera aqui, um auditório aqui inteiro para poder assistir esse De Frente com o Fabi de hoje, o nosso 6º episódio. Professor Edu Guimarães, muito obrigada pela sua presença, querido. Fabi, primeiramente eu quero te agradecer, tá? É uma verdadeira honra estar aqui. Estava ansioso pelo seu convite, né? E assim, a gente sabe, eu sei, né, que esse é um projeto muito importante para você, muito importante para a sua vida. Você planejou isso aqui e eu tenho visto as coisas acontecerem e tenho a certeza que você já está voando. E estar aqui com você é muito especial porque participar desse projeto é muito bacana. Conteúdo de valor, de forma descontraída, versátil, né? Então, que a gente puder contribuir. Alternativo. Então, e que a gente puder contribuir vai ser um prazer. Obrigada, Edu. Obrigada por você estar aqui. Você sabe que isso é muito importante pra gente. Você sabe que isso é muito importante pra gente. Pode ajustar aí o microfone? Pode ajustar. Acho que tá aqui, bom, aqui assim, na direção da sua boca. Aqui assim, tá bom? Aham. Então tá ótimo. Você é muito importante pra gente, você de fato agrega valor e conhecimento na nossa vida, né? Você ilumina aí nossa vida, com tanto conhecimento aí, com tanta importância que você tem nesse mercado de licitações e contratos, principalmente, o qual a gente está inserido. E a vida, né, nos oportunizar ter você aqui com a gente, aqui na FML, principalmente, é um grande prazer, inclusive inenarrável. Mais uma vez, obrigada por estar aqui no De Frente com Fabi, né, galera? Convidadíssimo, especialíssimo. E vamos que vamos. Vamos então iniciar nosso De Frente com Fabi. Tá animado? Vamos que vamos. Ó, eu quero saber das rimas, das poesias. Vai rolar um conteúdo também, né? Isso é lá no final, minha gente. É lá no final, minha gente. Vou então te dar um livro para você poder abrir aqui pra gente receber a mensagem de dia. Só escolher. Se você quiser ler, fique à vontade. Se não, me passa que eu leio. Vou fazer o seguinte. Eu vou escolher, vou ler uma e você lê a outra. Pode ser? Ok. Claro, querido. Abri uma aqui, vou ler. É o que quer? Lê sempre a parte de mensagem só, não a oração. Só a mensagem, tá? A mensagem que você fala aqui em cima? Isso. Tá. Não. O texto inteiro. Mas do lado da mensagem. Tá, do lado da mensagem. Ah, tá, beleza. Entendeu? Quando estou magoada, tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de gemer e tempo de dançar. Para pensar, ninguém é feliz o tempo todo. Como o belíssimo e conhecido texto do livro do Eclesiastes diz, há tempo para tudo, até mesmo para sofrer. Isso não significa que sigamos uma mentalidade determinista, segundo a qual tudo o que irá acontecer já está determinado. Não. Como filhos e filhas de Deus e seguidores de Jesus de Nazaré, sabemos que os acontecimentos da vida também são consequências das nossas escolhas e resultado das relações que temos com os outros e conosco mesmos. E isso muitas vezes supõe, inclusive, desencontros. O importante é se deixar conduzir pelo perdão, que ama, com fé e humildade. Agora, vou só fazer aqui assim e vou dar pra você. Pronto, não vou nem ver o que é, ó. Tá demais esse livro, hein, gente? Para dar ação de graças. Para pensar. Na louvação nos conectamos com o Senhor, que é a fonte da vida e de todo bem. Expressamos a nossa gratidão pelos dons que dele recebemos e, ao mesmo tempo, devolvemos-lhe tudo confiando a ele nossas vidas, trabalhos e sonhos. Também crescemos muito quando rendemos graças em família, entre amigos ou com a comunidade. Além de fortalecermos os laços do amor e amizade
reconhecemos os dons que cada um de nós possui e que pode oferecer em favor dos outros. Sim, louvar a Deus é bom e faz bem. A louvação nos torna mais humanos, mais filhos e filhas de Deus e nos ajuda a crescer na fé, na esperança e na caridade. Isso aí. Bom, minha gente, são com essas mensagens maravilhosas da prece da mulher ali que a gente inicia esse podcast com o nosso convidado maravilhoso, Eduardo Guimarães, pessoa querida, que eu amo independente de qualquer coisa, tá? Mais uma vez, obrigada por estar aqui. Vamos iniciar então com o nosso tema balizador, que é tanta emoção aqui que faltou até o tema balizador, minha gente. Que isso, minha gente? Vamos lá, o tema balizador é, de hoje, com o nosso convidado querido, da fase preparatória à execução, sob a luz da nova lei de licitação. Tivemos uma rima aí, né, Eduardo? Tá começando. Saiu uma rima aí. Então, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho quem é o professor Edu Guimarães, como começou essa história, como que, quem é, de onde que vem essa vida, o que come, o que faz, onde dança, onde bebe, por trás do Instagram e por trás, né, daquele microfone dando aula lá. Conta um pouquinho pra gente, com muita leveza, com muita tranquilidade. Claro. Muita gente gosta de saber, quer saber, né, quem são essas pessoas que estão ali o tempo todo oportunizando conhecimento, agregando valor, né? E o podcast de Frente com o Fabi tem esse propósito, sabe? Que a pessoa se mostre mesmo, sim, sabe? Sim. Sem se fundamentar em lei, sim, sem se fundamentar em norma. O vinho é até oportunizando esse ambiente mais leve, mais tranquilo, para que a gente possa falar, sobretudo, da gente mesmo, né? Porque é importante a gente colocar um pouquinho da gente, levar um pouquinho de emoção pra galera que quer conhecer também quem é aquela pessoa que admira tanto, né? Quem é aquela pessoa que tá ali por trás de tanto holofote, tanto glamour, né, Edu, que essa vida traz pra gente também, né? E aí, fala um pouquinho de você. Então, eu sou carioca, nascido no Rio de Janeiro, como dizem, carioca da gema, né? Sempre morei, né? Eu nasci de uma família de um pai piauiense, uma mãe carioca, né? Tenho uma irmã mais nova, 3 anos mais nova. A Cristiane, E aí, então, né, nós vivemos, né, desde a minha infância, né, passando pela adolescência, vivemos ali no subúrbio do Rio de Janeiro, né? Sempre assim, uma família com muito amor, com muito carinho, com muito respeito e muito focada em estudo, muito focada em educação, né? Então, assim, apesar de eu ter sempre frequentado escolas públicas, né, a gente sempre prezou, né, pelo estudo, por boas escolas, pela educação. E acho que ali foi ali que foi começando essa coisa de ver a importância do estudo, né, a importância de a gente buscar conhecimento, a importância de a gente estudar. Meus pais sempre muito, sim, certeiros nesse apoio, nessa linha que eles seguiam, nenhum apoio que eles davam para a gente, né? Sempre, ó, tem que estudar para ser alguém na vida, tal. E nessa eu sempre fui aquele cara que realmente gostava de estudar, né? Gostava de adquirir conhecimento e sempre em paralelo também uma coisa importante, sempre em paralelo a gente teve esporte na nossa vida, né? Tanto eu quanto a minha irmã, sempre assim, estudo e esporte, né? Você adquire conhecimento, mas você também trabalha corpo, trabalha locomoção, trabalha. Então, assim, foram coisas que foram muito bem, coisas que foram muito bem implantadas aí, né, pelos meus pais, e a gente trouxe isso, né, ao longo da adolescência, começo da vida adulta. E passou, né? de geração também, né, Edu? Passou de geração, exatamente. Os filhos, tal. E agora, né, depois que a gente contando assim diretamente sobre a minha vida até chegar no começo da vida profissional. Eu fiz escola técnica, né, saí do Pedro II, fiz escola técnica, Cefet. Aí eu tive minha primeira experiência profissional com 16 anos. Com 16 anos, né, eu fiz meu primeiro estágio de eletrotécnica, passando fio de energia elétrica lá na Fundação Oswaldo Cruz. Então foi a primeira experiência. Depois disso, eu me formei como técnico, já parti para engenharia, aí passei na faculdade de engenharia na UERJ. Aí eu estava com aquela visão, né, de que, poxa, você técnico em elétrica, você engenheiro eletricista, olha que viagem, né, que eu estava já fazendo naquela época com 18 anos, né? E, de repente, eu queria ganhar meu dinheiro, resolvi fazer um concurso público. Passei no concurso público da Telerge. Nisso que eu passei no concurso público da Telerge, eu falei, caramba, é bom trabalhar?
é bom ganhar um dinheirinho legal, né? Isso tinha qual idade, Edu? 19 anos, com 19 Ah, anos. Com 19 anos eu entrei na Telerge, e aí eu ganhava na época o equivalente a 7 salários mínimos e meio, com tava 19 próspero, anos. gente. Estava próspero. Nossa, Aí olha o que aconteceu. Minha prima falou: Eduardo, agora que você é concursado, entra no consórcio de um carro. Eu fui sorteado no primeiro mês. Estava com carro zero com 19 anos, com sorteio de consórcio. Eu falei, gente, esse negócio é muito bom. Só que aí isso me levou para um outro lado. Tipo, caramba, eu já tenho um emprego legal, achei que eu tivesse uma estabilidade, é, porque depois com minha um mãe. carrinho bonito. Por 19 anos você quer, né? Aproveitar a vida. E aí a faculdade, aos poucos, foi meio que se distanciando. Né? As dificuldades da faculdade, aquela coisa toda, reprova numa matéria, reprova na outra e tal. Quando eu vi, eu estava trancando a faculdade para me dedicar ao trabalho. Minha mãe desesperada, com o cabelo em pé, meu filho, pelo amor de Deus, não larga a faculdade e tal. Só que aí eu dei uma guinada na minha vida, porque o que acontece? Eu botei na cabeça que realmente a faculdade era muito importante. Só que eu também comecei a enxergar que engenharia não era o meu negócio. Aí você começa aquelas Dúvida. reflexões, aquela, pô, será que é engenharia mesmo, tal? Para aproveitar a faculdade, eu falei, vou tentar uma transferência, e eu só podia transferir para algumas disciplinas ali que eram parecidas, para algumas graduações que eram parecidas, matemática, estatística, informática, e eu consegui uma transferência para informática. E assim eu fui lidando, fazendo informática de noite, trabalhando na Telerge, até que veio a questão da privatização da Telerge, e de repente eu vi que eu não tinha estabilidade. E aí, de repente, eu vi que eu tinha que fazer outro concurso público, foi quando eu entrei no tribunal. Aí, quando eu entrei no tribunal, aí parece que as portas meio que se abriram assim, tipo, caramba, eu vou aprender outras coisas. Foi aí meu primeiro contato com licitação. Eu tinha 24 anos, foi em 1999. Aí veio... 8666 nascida. Não, deixa eu explicar o que aconteceu. Cheguei no TCE, meu chefe, Marquinhos Ribeiro, ele chegou para mim e falou, Eduardo, seu presente é 8666. Em 1999, 8666 na minha mão. Eu falei, é para você ler. 3 dias lendo isso aí para você aprender. Eu me lembro que eu comecei a ler, e eu não era da área de jurídica, Sim. né? Eu sempre fui da área de exatas. Comecei a ler, não entendia nada, né? Falei, caramba, que negócio é esse? Não estou entendendo nada. No segundo E a dia, 8666, ela é complexa, né, cara? Ela, complexo. ela é ainda, né? Aí no segundo dia eu falei, vamos fazer o seguinte, em vez de eu ficar lendo aqui, pede para alguém me dar uma ajuda, a gente pega um processo, a pessoa vai me mostrando, o processo e vai me apontando na lei. Ó, tem que ver esse artigo aqui, tem que. Foi aí que eu comecei a aprender. Aí comecei a trabalhar com licitações ali, fazendo auditoria interna, recebendo os processos, fazendo ali. Foi meu começo na área de licitações. E aí também eu tive algumas facilidades para me formar. Por quê? Porque na época tinha uma legislação que quando eu tinha prova, eu não precisava trabalhar. Então eu chegava na semana de prova, pegava todas as declarações de prova, aí eu me formei. Céu, Eu me formei lá. Me formei correndo. Aí veio outro dilema. Qual foi o dilema? E agora? Eu me formei em TI, trabalho com licitação. Quero fazer uma pós. Sempre buscando estudo. Quero fazer uma pós. Faço uma pós de TI e vou trabalhar na TI do TCE? Ou faço uma pós de jurídica e vou seguir gestão. gestão e vou seguir com licitação? Aí veio aquele confronto, a cabeça fica assim, vou para um lado, vou para o outro. Aí mais uma vez caiu um presente no meu colo. Mestrado. Eu já estava ali há uns 3, 4 anos no TCE, e aí veio a oportunidade de fazer mestrado. Eu já estava começando a dar aula no TCE, 2005, dando mais aulinhas de economicidade ali na escola do tribunal, que nem era escola ainda, era um instituto, né, CZD do Correia. Ah, é? Comecei a dar aula no 2005 ISE, já? 2005, ISE, Instituto CZD do Correia, que é o mesmo nome, inclusive, da Aham. escola do TCU. Comecei a dar uma aulinha aqui, uma aulinha super nervoso, ficava com a boca seca, pedia ajuda, tinha medo das perguntas, muito engraçado, né? E aí veio essa questão. Qual foi a dinâmica? O TCE queria lançar pós-graduação. E para o TCE lançar pós-graduação pela sua escola, ele precisava ter um número mínimo de mestres. Aí eu falei, pô, é minha oportunidade de fazer mestrado. Eles abriram uma turma específica para o TCE em convênio com a FGV para 30 pessoas. Ali, quando eu entrei no mestrado, eu costumo dizer que o mestrado foi o divisor de águas na minha vida, né? Que foi quando, Edu? Mais ou Foi menos. de 2006 a 2008. Me formei em 2008, né? Então, quando eu fiz o mestrado em administração pública, parece que eu me encaixei. Porque Aham. imagina a situação, eu era formado em TI, trabalhando com licitações, né? Havia uma crítica em cima de mim. Tu não é formado em direito, tá E é trabalhando uma com licitações? ignorância, Uma né? Porque ignorância. todo Total. segmento tem que ter alguém para Total. poder orientar ali diretamente, Sim. né, na área de licitação. Eu me lembro que às vezes eu ia dar aula de licitação quando a pessoa sabia que eu não era formado em direito, tinha aluno que saía da sala.
Eu Ô, passei por Edu, isso. mas não querendo te cortar, mas a Aham. gente sabe que isso acontece e acaba que você participou na época que eu tomei a decisão de fazer o curso de direito. Sim, sim. Você sabe que a mulherada ainda sofre mais que homem, e eu falo isso aqui Sim, direto, sim. né? Massificando. É, por ser mulher, tatuada, nananana, a gente já sofre uma resistência. E aí, nesse meio, por não ser advogado, caraca, é uma. É isso. Não sei como que você lida com isso hoje. Nossa, hoje você está muito bem posicionado, Aham. é indiscutível o seu conhecimento, a sua qualificação e a sua capacidade técnica. Mas eu imagino aí que nesse. Aí, Edu, eu não sei se você passa por isso, né, no mercado. Hoje você está muito, muito bem posicionada, é indiscutível aí o Uhum. seu conhecimento técnico, sua qualificação. Mas para nós, mulheres, né, é tatuada, não sei o que, não, é realmente um preconceito muito grande. E acaba que as pessoas, acaba que a administração pública em si, né, meio que força uma barra ali para sua formação Sim, acadêmica ser em total. direito, né? Total. E com base nisso, também teve ali um fator muito importante, imprescindível para minha decisão de ingressar na terceira faculdade ali naquela época. Mas por conta de uma pressão óbvia ali do Sim, mercado de trabalho, total. né? Eu, assim, eu passei por muitas situações pelo fato de não ser formado em direito. Pensei em fazer direito uma época, mas aí eu falei, putz, eu não tenho uma pós. Vou fazer outra graduação. Eu fiz uma opção pela pós primeiro e depois eu falei, depois eu vejo, né? Só que aí, enquanto eu estava procurando pós, aconteceu isso que eu te falei, né? Apareceu o mestrado, uma oportunidade ímpar, pelo tribunal de graça. Eu falei, caramba, é um presentão, né? Pô, muito. Aí eu fiz um processo seletivo, 70 pessoas queriam entrar, passei entre as 30, né? E aí a gente fez o mestrado, uma turma única e exclusiva do TCE. E dali a gente já entrou na pós do TCE, dali eu já tive uma oportunidade de virar professor da FGV, aí comecei a dar aula pela FGV, foi aí que eu comecei a viajar para dar aula, porque a FGV fez um processo seletivo para começar a fazer cursos de curta duração em administração pública. E ela mandou um e-mail para nós que estávamos nos formando. E eu aproveitei a oportunidade. Eu sou muito assim de aproveitar as oportunidades, né? Eu acho que a oportunidade, quando passa, tem que aproveitar. Só que você precisa estar preparado. Quando chega tem que aproveitar, quando passa foi, né, Edu? Então, vou falar melhor Né? então. Faz, Seguindo aqui a faz. Fabi, né, quando chega a oportunidade, você tem que aproveitar. Mas para aproveitar, tem que estar preparado. É aquilo que Sim, muitas pessoas total, falam, né? O total. pessoal fala muito de sorte, né? Caramba, Eduardo, você deu uma sorte. Porque o mestrado, justamente quando você estava lá no TCE, peraí, mas para entrar no mestrado, eu precisei me preparar. Eu estava preparado já em vários segmentos, eu tive que me preparar para fazer uma prova da ANPAD. Tem muita gente que falou: ah, não, tem que estudar. E tem que fazer cursinho de noite? Não, eu tive que fazer cursinho de noite, pago pelo TCE, mas a gente fez 3 meses de curso Eu nem preparatório. me dói mais quando a galera fala, Fabi, você tem sorte, não sei o quê. Que eu Isso. amo Cortella, né? Você sabe Uhum. disso. E eu li aquele livro, né? A Sim. sorte acompanha a coragem. Isso. E se a gente não tiver preparado, né? Porque quando fala em Isso. coragem, coragem para abrir mão de muitas coisas para que Sim. quando a oportunidade chegar, você esteja completamente preparado. Exato. Aliás, ninguém vai estar nunca completamente Nunca preparado, é. mas pelo menos, né, com força de vontade, com coragem para você seguir ali Sim. a Eu costumo oportunidade. fazer eu sou de exatas, né? A gente faz uma fórmula. Sorte é igual oportunidade mais preparação, Sim, né? total. Então a oportunidade chega, você precisa estar preparado para pegar essa oportunidade e aproveitar. Aí as pessoas que estão de fora que não tiveram essa coragem, elas falam o quê? Pô, esse cara tem sorte, né? Pô, olha só, caramba, ele se deu muito bem na vida, é muita sorte. Quando na verdade você ralou pra caramba, você rala pra caramba. Olha quantos estudos você já fez. E eu ralei minha vida toda estudando, né? E aí eu fiz o mestrado, comecei a dar aula, aí já estava dando aula no tribunal. O tribunal montou a pós-graduação, aí virei professor da pós, aí fui dar aula na FGV, a FGV começou a me chamar, primeiro curso foi no Maranhão, aí fui para o Maranhão dar aula, eu falei, gente, o que é isso que está acontecendo? Eu tô indo pro Maranhão. Pô, fiquei, imagina, eu tô sendo chamado para dar aula no Maranhão, eu fiquei todo bobo, né? Nervoso, assim, falei, caramba, vou dar uma aula no Maranhão, que legal. E ali começaram as coisas a acontecer, né? As coisas começaram a acontecer. Eu havia sido cedido ao Ministério Público, onde eu trabalhei por 8 anos, né? Aí comecei a ter contato também com a área da administração propriamente, porque no TCE trabalhava com fiscalização, e de repente eu me vi trabalhando com operação. Eu era da equipe de apoio do pregão, eu era da assessoria de economicidade, fazia controle interno preventivo de planejamento. Então ali eu me vi com uma oportunidade de aprendizado enorme,
Por quê? Uma coisa é você estar ali no tribunal vendo e, ó, tá errado, tá errado. Outra coisa é você se deparar com outro lado da moeda, onde você tem que resolver, não é? Você tem que usar a lei e a gestão para resolver as questões, né? Aí eu falei, caramba, é muito diferente. É, mano. Ali foi um aprendizado muito grande da minha vida. E aí eu achei muito bacana o quê? Eu poder dar aula daquilo que eu faço no meu dia a dia. É diferente. E você ficou quanto tempo no MP, Edu? 8 anos. 8 anos. anos no MP. Então eu me formei no mestrado, eu já estava no MP. E aí comecei a dar aula. E aí, assim, eu fazia acordos lá no MP e descontava das minhas férias. Então, assim, dos 30 dias de férias, ó, vou dar aula ali 2 dias, descontava das férias. E aí eu consegui ir tocando trabalho no Ministério Público, com as aulas, né? Pô, foi um momento, assim, de aprendizado, assim, o Imagina. convívio com a galera do MP, pessoal muito bacana, aprendizado, assim, em licitações propriamente, eu aprendi muita coisa ali. Planejamento das contratações, planilha de custos eu aprendi ali, né? Então, o aprendizado que eu tive no Ministério Público foi muito importante na minha vida, né? E dali, fiquei 8 anos, depois eu voltei para o TCE, né? E quando eu voltei para o TCE foi muito engraçado, porque, de certa forma, eu estava muito bem posicionado já no mercado, né? Dando aula em vários lugares, várias empresas já chamando e tal. E quando eu voltei para o TCE, eu falei, pô, acho que eu vou voltar, vou trabalhar com licitação e tal. Nada. Tive uma extrema dificuldade. É como se eu estivesse entrando do zero no TCE, sabe? Aí fui trabalhar no setor de ofícios. Então é como se eu tivesse um pouco que Retrocedendo, de retroagido, repente. retroagido. Aí eu falei, caramba, eu trabalhei tanto, eu estudei tanto, né? E aí depois eu consegui me posicionar no TCE de novo. Aí virei pregoeiro do TCE, virei presidente da comissão de licitação. Logo depois eu virei coordenador de licitações e contratos, né? Então, assim, é aquilo que a gente fala, né? As coisas vão acontecendo. Às vezes você tem alguém te puxa assim e fala, não, calma aí, você está indo muito rápido, dá uma segurada. Mas se você está preparado, se você está estudando, se você está com disciplina, se você está com foco, você vai, você vai. E você sabe disso. Não. E você sabe disso, né? Então, assim, se eu pudesse dar uma recomendação para todos que estão aqui nos assistindo, né? Qual é a recomendação? Gente, não desanime. Tem que estudar, tem que se preparar, Não pode ouvir precisa ter ninguém. foco, não pode ouvir ninguém. Porque as pessoas, em geral, poucas são aquelas que te empurram, que te Pouquíssimo. ajudam, né? A maioria faz o quê? Não, olha só, para que isso? Estuda não, né? Então, assim, a recomendação é essa: não desanime. Se você tem um foco, você sabe qual é o seu objetivo, vai Vai. atrás dele e você precisa se preparar. Então, isso é fundamental. E aí, isso acho que resume um pouquinho da minha história, né? Porque eu sempre correndo atrás. Eu entrei no tribunal, na volta em 2015, fui trabalhar com ofícios, fazendo uma coisa que não me dava tanto prazer. O que me dava prazer era o ambiente, as pessoas, mas o trabalho propriamente não me dava prazer. Sabe aquela coisa de você acordar segunda-feira, pensar assim e falar: caramba, é Será que é sério que eu vou isso? ter que trabalhar com isso? Aí eu ficava assim, putz, aquele desânimo de sair para trabalhar. Aí eu falei, não posso ficar assim. Alguma medida eu vou ter que adotar. Mas aí, mais uma vez, Deus me escutou, né? E me deu a oportunidade de trabalhar no setor de licitações, onde eu trabalhei aproximadamente 2 anos. Depois eu saí, tirei uma licença prêmio, 2 licenças prêmios, que eu fiquei dando aula direto. E aí foi aí que eu comecei a refletir sobre qual é o meu propósito de vida. O que que eu quero da minha vida de fato, né? Cara, E, chegar nesse ponto é, é forte, porque, né, Edu? olha a situação, eu estou indo para onde estão me levando. Ah, o TCE saiu do Ministério Público, foi para o TCE. Não, você não vai trabalhar com licitação, você vai trabalhar com ofício. Por quê? A vida é uma só, gente. A vida é A uma vida é só. uma só. Eu não tenho que ficar me submetendo àquilo que as pessoas acham que eu devo fazer. Eu quero fazer o que eu quero fazer. Eu vou fazer o que eu quero fazer. Eu vou trabalhar com a minha paixão, né? Então foi isso que eu coloquei na cabeça. E isso que me moveu para pedir a licença sem vencimento e tocar a minha vida do jeito que De eu estou agora tocando para hoje. você jogar no mercado e dar aula e Exatamente. E aquilo que você acabou de falar, Fabi, não escute as pessoas, não escute. nem aquelas que mais gostam de você. Exatamente. Porque a pessoa não sabe o que você tem dentro de você. A sua motivação, a sua história, né? A sua história é Várias sua. pessoas que eu sei que me amam falaram assim: Eduardo, você tá maluco? Tu vai largar um puta salário do TCE para ficar sem nada? Para Cara, poder dar aula? mas olha que interessante, eu falei isso aqui num episódio aí que eu já não lembro mais. É,
na verdade, quando a pessoa fala com você, não é sobre você, é sobre ela, Sim, né? sim. Ela tá te aconselhando de acordo com os limites dela, Sim. não com os seus. E quando você vai tomar uma decisão e quando você vai para algum lugar na sua vida, né, seguir algum caminho, você precisa olhar única e exclusivamente para dentro de si, para você e para o seu objetivo. Não se compare a ninguém. Referência é interessante, né? Mas agora comparação, régua é uma merda, porque Exato. você vai ficar no limite do outro. Então, eu aprendi isso também. Quando as pessoas falam alguma coisa comigo, eu falo, caraca, é sobre ela, não é sobre mim. Sim. Né? Ela tá me falando, tá me fazendo uma confissão, não é um conselho. E eu parei até de pedir conselho, sabe? Porque nunca é sobre a minha vida. É sempre sobre a ideia dela, a ideologia de vida dela. Então isso é muito... Galera, fica um conselho aí pros senhores de Fabi e Edu. Né? No de férias com eles. Pelo amor de Deus. Né? Não se compare a ninguém, não escute ninguém. Segue o seu objetivo e toca, né, Sim, Edu? com certeza. E aí, então, eu tive essa oportunidade, né, de pedir a licença, você acompanhou, inclusive, né? A gente se conheceu mais ou menos ali quando eu pedi a licença, né? 2022, né? Foi o Portal Cósmico lá 22 22 de de 2 de 2 que eu 2022. dei entrada no meu pedido. Consegui meu pedido dia 21 de março, né, a aprovação do meu pedido de licença. Confesso que no início bate uma aflição, tipo, caramba, como é que eu vou pagar minhas contas? Agora eu não recebo mais o salário que caía há 25 anos, que o salário caía certinho na minha conta. Imagina a situação, você abrir mão de uma coisa que você tinha certa há 25 anos, né? Para de repente você se jogar no mercado e falar, como vai ser agora? Não, coragem. Mas se você ficar com medo, você não vai. Esquece. Quem não... Tem um ditado bem antigo, quem não arrisca, não petisca. Né? Antiga não, Isso é coisa de vó, minha avó que falava, tal, né? E agora tá muito na moda análise de riscos, né, tal. Então assim, eu sou mais pro risco, né? Então assim, cara, eu quero ser feliz fazendo o que eu quero. Descobri que meu propósito de vida é agregar valor para outras pessoas. Esse é meu propósito de vida. É ajudar pessoas, né? E eu tenho isso muito claramente na minha mente, né? E quando alguém, estou em sala de aula, como aconteceu nesse evento agora, que duas meninas saíram e falaram, professor, a gente te segue, você fez toda a diferença pra gente. A gente trabalha com licitações. Cara, isso é... extremamente gratificante, Fala né, assim, Edu? porra, cacete, é isso que eu quero, entendeu? Aí você fala, é isso que eu quero pra minha vida. Eu quero poder ajudar as pessoas, poder agregar valor, né? E tá sempre aprendendo também, porque você aprende com as pessoas, né? Você, porra, tá ali em sala de aula, as pessoas estão fazendo comentários, estão fazendo perguntas, estão trazendo cases, né? E você fala, caramba, nunca tinha pensado nisso, vou estudar, tal, né? Então, assim, é uma troca, né? Uma troca de experiências, de conhecimento, de energia também, né? Que é muito bacana, né? Então, assim, aí hoje eu estou super feliz com a decisão que eu tomei. A decisão de pedir licença, seguir com o que eu gosto e cada vez agregando mais coisas que eu gosto. Ah, isso é Né? muito bom, Cada vez né? agregando mais coisas. Agora, sim, se eu puder dar uma outra dica, uma recomendação para todos que estão nos assistindo. Muito bem, vai lá, TCR, recomendo. O que eu costumo dizer? Né? Eu até coloquei um vídeo no Instagram sobre isso há um tempo atrás. Não sei se você já descobriu o seu propósito de vida. Não é simples, pode demorar. Eu descobri com 38 anos. Eu passei 38 anos para descobrir o que eu queria da minha vida de fato, né? Mas depois que eu descobri, eu coloquei como objetivo. Então eu coloquei como objetivo, não, eu quero fazer isso. Eu quero estar em sala de aula, eu quero dar palestra, eu quero escrever livro. Realizei esse sonho em 2012, né? Então assim, sonhos não são para ficar só na No cabeça. pão das ideias, né? Sonhos devem ser realizados. Você tem que correr atrás. E aí eu vou mais além, né? Você vai trabalhar em busca do seu propósito, você vai trabalhar com aquilo que você tem paixão. Só que, eu sempre falo, não adianta a gente ser hipócrita. Tem que saber como fazer dinheiro com Eu aquilo. gosto do dinheirinho, eu gosto. Exatamente. Então, assim, Adoro. teve uma época da minha vida que eu falei, gente, espera aí. Eu estudei a minha vida toda. Você, quando estuda muito, você, de certa forma, começa a entender coisas que você não conseguia entender antes, que você está evoluindo. Total. Né? Mas depois eu parei, vem cá, o que está faltando para eu ganhar dinheiro? Porque a gente fica naquela corrida dos ratos, trabalhando para pagar conta, trabalhando para pagar conta, e você não para refletir. E a gente pode trazer o ócio criativo, né? O livro Ócio Criativo, que fala isso, você tem que parar, você tem que refletir de vez em quando. Vem cá, eu estou indo para o caminho certo? O que eu estou fazendo da minha vida?
Então eu enxerguei meu propósito, enxerguei o que eu gostava, comecei a trabalhar com o que eu gostava, mas depende, não, mas vem cá, isso tem que me dar um retorno financeiro, porque eu quero também dinheiro para ter o meu bem-estar, para gerar bem-estar para as pessoas que eu amo, né? Para gerar segurança. Chega de crença limitante, né, Edu? Não, e eu falo com a minha não mãe isso, precisamos cara. ter Minha crença mãe, não limitante. fala assim que isso é crença limitante. Vamos, pelo amor de Deus, acabar com essa crença limitante Isso, em nome de Jesus. isso. Porque Exatamente. quantas vezes a gente ouviu, o dinheiro faz mal, não sei o que. Não, não é o dinheiro Dinheiro é faz mal. sujo. O dinheiro é sujo. E pegou no dinheiro, lava a mão. Olha só. E assim, eu gosto, você sabe que eu gosto muito de mercado financeiro, eu gosto de finanças, eu li vários livros de mercado financeiro, de finanças, Vamos gravar um né? podcast pra falar sobre isso aí, já, Sim, daqui sim. a um mês. E aí o que acontece? Você começa a ler livros que tocam muito nesse assunto. Sim. Você, de certa forma, você é ensinado desde criança que o dinheiro é ruim, que se o cara é rico, ele roubou. Uhum. Olha só que absurdo. O cara é milionário, ele tem um iate lá na... Caraca, esse cara deve ter roubado. Gente, que é isso? Que é isso, Edu? Que é isso? É um absurdo. Mas a gente ouviu essa porra a vida Direto. inteira, né? O dinheiro é sujo. O cara é rico, é robô. Não. Honesto é o meu pai, que rala pra caramba e mal consegue pagar as contas. Fode e morre doente, fudido. É isso. Não pode ser assim. Não pode ser assim. ser assim. E aí, quando eu coloquei isso na minha cabeça, aí você começa a prosperar. Uhum. Aí você começa a prosperar. Você tira as amarras que estavam te prendendo. Como os coaches falam, eu não sigo nenhum coach, tá? Mas como os coaches falam, é a tal da crença limitante. Que você foi colocado, aquilo foi colocado na sua cabeça, na sua memória, desde criança, cara, você na é sua produto formação. do meio, Isso, sabe? isso. É uma informação que a galera... É o preconceito, né? É o racismo estrutural. Isso vai... Acaba que essas crenças limitantes também são estruturais. Você tá enraizado com aquela merda ali, Sim, porque sim. é o que você conhece. Sim. Então, assim, é fundamental hoje. Então, vou dar um exemplo: criação que os meus pais me deram, criação que eu tento dar para os meus filhos. Duas gerações completamente diferentes. Total. Né? E eu não estou aqui para botar culpa em ninguém. Uhum. É geração, é o que você tem naquele momento. Né? Então, na época dos meus pais, o que se ensinava para os filhos? Vou te dar estudo para você fazer um bom concurso público e ser funcionário do Banco do Brasil para o resto da vida, com seu salário estável e viver uma vida confortável. Bacana. É isso que você pensava na época. Maravilhoso. E, de certa forma, eu segui esse caminho. Se a gente parar para analisar, eu segui esse caminho. Total. Estudei pra caramba, fiz concurso público, entrei na Telerge, ganhava bem, virei gerente de divisão, vieram os espanhóis, cortaram tudo. Eu ainda aproveitei, porque acabei aprendendo a falar espanhol por causa dessa oportunidade, mais uma oportunidade. Sim, total, né? E aproveitou. E aproveitei. E aí, a partir dali, eu falei, caraca, eu não quero isso pra minha vida. Trabalhar 12 horas por dia e ficar sendo ameaçado de demissão todo dia, que é o que faziam comigo. Aí eu passei no concurso do TCE. Isso é doentio, Edu. Doentio. Aí eu passei no TCE. Então eu estava seguindo aquilo que eu aprendi, que foi colocado na minha cabeça, né? Mas de uma forma carinhosa e amorosa. Filho, isso vai ser o melhor para você, porque você vai viver bem. E assim era, realmente. Um funcionário do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, vivia muito bem. Só que hoje as coisas mudaram. Cid, amo vocês. Agora as coisas mudaram totalmente. A gente está numa outra época, outra geração, né? Então hoje eu chego para os meus filhos e falo, olha, o que você gosta? Faça o que você gosta, mas faça certo, faça direito e se prepare para fazer o melhor, né? Quando minha filha chegou e falou, poxa, eu vou fazer aula de... Não estava nem na faculdade ainda, já queria fazer aula de circo. É isso mesmo, filha? Socorro, Deus. É isso mesmo que você quer? Tá, então beleza. O socorro, Deus estava ali dentro. Vai fazer aula de circo, mas tu não vai deixar de fazer faculdade. Faculdade tu vai ter que fazer, né? Faça a faculdade, porque a gente sabe a importância que o estudo tem para o seu futuro, para o seu sucesso. Para a mulher. Exatamente. Né? Então, olha só, hoje ela fez aula de circo, hoje ela treina negócio de circo, hoje ela está na faculdade de fisioterapia e está gostando pra caramba. E eu falo para ela, cara, vai ser a melhor fisioterapeuta. E se você correr atrás, eu vou te ajudar também, vou te dar todo o apoio que você precisa e você vai ser uma bela de uma fisioterapeuta. E faça dinheiro com isso. Porque você vai precisar de dinheiro. Mais uma vez, não podemos ser hipócritas. Você vai precisar de dinheiro para bancar o tipo de vida que você gosta. Sim. Né? Se eu gosto de viajar, se eu gosto de comer bem, eu preciso me bancar. E se você faz o que você tem paixão, fica mais fácil. Muito mais fácil. Né? E é isso que eu passo para as crianças. Né? O Léo ainda está pequenininho, mas já está ali no meio do futebol, aquela coisa toda e tal. Eu converso com ele também. Isso aqui, né, pai?
pequenininho, já tá um homenzinho, né? A gente conversa muito também, conversa muito com o Léo e tal. E assim, o caminho é esse, né? Eu não vou chegar para eles e falar, você tem que fazer essa graduação aqui, porque você tem que fazer um concurso público. Não, é outra geração, é outra época tal. De repente, o que eu estou falando para eles nem vai ser. Não, até Né? porque, Edu, você sabe que essa geração. Edu, você toma um vinho que eu já tô na segunda taça aqui, daqui a pouco eu tô bêbada e o senhor tá aí firme e forte. Porra, Você quer que eu fique bêbado? Não fala a verdade, né? não. Aqui, você sabe que essa geração nossa, a de agora, assim, a maioria, né, da verdade, meus sobrinhos, a Gabi e tudo mais, é uma geração que não suporta o que a gente suportou, né? É Uau. uma geração que também a gente valida pálpebra pulando, coração, taquicardia e jornada de trabalho de 18 horas. Uhum. Cara, quem tá errado, a gente ou eles, né? Fica aí a questão, a interrogação. Eu acho que a gente meio que surtou e trabalhar Sim, 18 sim. horas, 16 horas, a gente tá maluco. Coração palpitando, toma um medicamento, toma uma taça de vinho pra dentro, o negócio. Medicamento eu não tomo, não, mas um vinho, uma Ao vivo, lógico. cerveja, e a gente toma. Lógico, né? E assim, e o ambiente tóxico, e a Gabi é maravilhosa, né? Ela sente isso, a Gabi feminista, né? Visionária, tem uma cabeça muito boa nesse sentido. Ela não vai submeter a ambientes tóxicos. Sim, sim, Não vai submeter. sim. E tá certíssima. Eu me lembro uma vez, a Gabriela frequentava o tribunal, ela fazia terapia, né, no tribunal, e aí ela chegava cedo e ficava na minha sala, né? Na época eu era o gerente, aí eu tinha a sala lá com uma mesa de reunião. Aí ela ficava na mesinha de reunião e ficava recebendo as pessoas com o processo, né? Eu sempre fui meio assim, meio que um consultor ali dentro do tribunal, o pessoal vinha com o processo, Eduardo, tira saber como é que eu faço isso, tá, blá, blá, blá. Aí uma vez saiu uma pessoa, pai, a primeira pergunta que ela fez foi, você é psicólogo? Eu falei, não, filha, porque a pessoa vem falar de processo, depois fala da vida dela, tal, não sei o quê. Mas depois ela mandou a letra assim, pai, eu nunca vou aguentar fazer o que você faz. Ficar num ambiente fechado, vendo o processo. Para mim não tem coisa mais chata do que isso. E você vê que hoje ela está indo para outra linha, né? Outra linha, o negócio dela é rodar para lá e para cá, natureza, fazer aula, né, em pátio, em parque, fisioterapia, quer dizer, tá indo para uma outra vibe, né? Até porque, cara, Edu, sabe que eu sou polêmica, né? Estamos aqui no De Frente com o Fabi pra poder o quê? Falar de polêmica, fazer polêmica. Quem aguenta o ego, a vaidade que transita ali na administração pública? A gente tá vendo isso hoje na pele real, Sim, sabemos sim, do que estamos sim, falando. sim. Porra, E eu Edu. conversei, foi com quem que eu conversei isso? Foi essa semana. Eu conversei com algum servidor público, não me lembro, agora não veio na cabeça quem foi, falando justamente isso, né? Caramba, eu saí do TCE em licença, né? Vou completar 2 anos agora, dia 21 de março. Já consegui minha renovação por mais 2 anos, né? E hoje, assim, eu tenho um estilo de vida totalmente diferente do estilo de vida que eu tinha quando eu era servidor público. E uma das coisas que incomoda, no meu ponto de vista, é você se submeter a determinadas regras que você não concorda e se submeter a pessoas que não têm nada a ver com você. Mas tu fica meio doido. Fica. É, Porque quando ué. você está ali dentro, aquilo passa a ser a sua vida. Aham. Infelizmente, isso acho que acontece não é só na justiça, é com qualquer Não, organização. total. Quando você está dentro de uma organização, você passa a interpretar aquilo, você fica 1/3 da sua vida ali dentro, pelo menos. Sim, o Aquilo outro terço passa. dormindo e o outro terço você vive tudo. É. Então, assim, você fica ali como se fosse aquilo fosse a sua realidade. E se você não tem momentos de reflexão fora, E força. e E força, e coragem. coragem, você vai levar aquilo ali pro resto da vida, mesmo que seja tóxico. E aí você começa também a ficar vaidoso, egoísta, tudo isso vem junto, né? Então, assim, hoje eu tenho essa oportunidade De ser de diferente, ser né? diferente, de fazer o que eu gosto, de não me submeter a diversas regras que eu não concordo e por aí vai, né? Eu tenho essa autonomia hoje porque eu tive coragem de arriscar, né? Porque a galera que tá ali, ela não quer receber ajuda, ela não Sim, quer
que você fale por ela, ela não quer, não precisa de conhecimento. Por que Sim. conhecimento? Eu vou até beber um vinho, tá? É isso. Para que conhecimento? Eu sei tudo. Sim, sim. Eu sei tudo, eu não preciso de você aqui pra me ajudar, pra me ensinar. Que isso? Não, a mulher tatuada vem aqui falar meia dúzia de quê? Né? Não. Talvez seja um dos maiores erros, né, das pessoas, do ser humano propriamente, é achar que sabe tudo, né? Ou achar que sabe demais. Porque quando a pessoa acha que sabe muito, sabe tudo, sabe demais, já era. Ferrou. Primeiro que ela acha que não tem mais como evoluir. Ou às vezes ela nem acha, mas se ela acha que sabe tudo, ela não vai evoluir. Não, ela nem sabe que Nem precisa sabe. evoluir, gente. Pra que Exato, evoluir? Eu já sou exato. evoluída. E segundo, Já, né? essa pessoa, como é que ela trata os outros? Porque ela sabe tudo, ela acha que sabe tudo e que os outros não sabem. Então ela se sente sempre superior, né? Então, assim, isso é uma falha do ser humano muito grande. E assim, eu, você, a gente sabe e a gente tem essa visão muito clara, mas não é todo mundo que tem essa visão, Não. né? Isso é um problema Não, sério. e dentro da administração pública, Edu, isso chega a fazer mal, sério. Eu não vou falar muito aqui, não, entendeu? Mas eu já passei por cada situação que eu nem te conto. Não sei nem se eu já te contei. É muito pesado. É É. muito pesado o que a gente passa. As pessoas. Eu não sei como que, sinceramente, a administração pública dá certo. Sério. Porque é um negócio que é Mas muita sabe grana que é que também? rola, é uma estrutura já. Tem muita gente boa também. Muita Não, gente boa. é. Muita gente que entra com cabeça boa. Muita gente muito bem preparada. Edu, sim, mas as pessoas de boa fé, de Sim, boa índole, sim. que estão ali, né, com boa vontade e com vontade de fazer acontecer, são tolhidas Sim. por essas pessoas do Sim. mal. Concordo. Sério, Concordo. sempre, sempre. Não há exceção, pelo menos que eu conheço nos meus 40 anos de vida. Até acha um caso ou outro de exceção, mas você está certa no seguinte aspecto. Eu cansei de ver servidores públicos, não, pessoas que passaram no concurso público, entraram na administração pública cheias de vontade de desenvolver, de crescer, de estudar, de evoluir, mas que começaram a levar porrada. Só que não pode. Não, isso aqui que você quer fazer? Já tá louco? Esquece. Não, sempre foi assim, né? Síndrome da Gabriela, não, sempre foi assim. Não. Não vamos mudar nada, não. E aí essa pessoa faz o quê? Não, peraí. Eu já tentei mudar uma coisa, não consegui. Cara, Tentei eu vou fazer te isso, não falar. consegui. Tentei isso aqui. Ah, quer saber? Eu vou arrumar uma atividade extra fora. É isso, é isso. O cara que é muito bom, quando ele vê que ele não consegue desenvolver, Não vai. ele fala, vou me dedicar a É. outra coisa. Vou me dedicar a outra coisa. É, e as pessoas que têm essa boa intenção, né, e têm o conhecimento, cara, eu acho que quem quer evoluir, né, moralmente, intelectualmente, acaba que aquilo te traz uma luz, Sim, sabe? sim. E essa luz incomoda. Total, total. Essa Olha, luz é um problema. Eu vou te falar o que aconteceu comigo. Eu não ia falar, não, mas eu vou falar. Vou falar. Vou beber mais um vinho e tal. Eu passei por várias situações pelo fato de sair para dar aula. Eu tinha a minha equipe, eu era coordenador do setor, deixava a minha equipe trabalhando, revisava as coisas e tal, tirava minhas férias. Como eu falei aqui, eu descontava das minhas férias, então eu estaria de férias dando aula. Ó, tu assinou o negócio aparecendo ali Tá. na sua imagem, tá? Não vou contar. E quando eu voltava, tinha ruído. Pô, o cara saiu para ganhar dinheiro e a gente está aqui ralando? É isso? Institucionalmente também, muitas vezes não se reconhece que quando você sai, você está levando o nome da instituição. Sim, E quando total. você volta, você está trazendo conhecimento. Isso é muito importante a gente falar, né? Então, assim, é uma troca, gente, é uma troca. É uma troca, porque não Uma teve troca. uma consultoria que eu já fiz até hoje, um treinamento, uma capacitação prática, nada, absolutamente nada, Sim, que eu não vou ter melhor, Edu. sim. Né? Então, realmente, Você é uma sempre troca aprende, sempre, né? você sempre aprende. Aqui, nosso podcast vai ficar só a gente conversando aqui, a gente não vai entrar no nosso tema balizador, né? Tá bom pra você, não? Tá ótimo! Tá ótimo! Vamos então entrar no nosso tema balizador? Vamos, fica à vontade. Então ficamos sabendo mais um pouquinho de Eduardo Guimarães, por trás do Instagram, por trás das aulas, por trás do microfone.
E vamos então entrar no nosso tema balizador, que está todo mundo aguardando aqui a gente aprofundar aí nessa nova lei de licitação, que de nova não tem mais nada, né? Semi-nova. Semi-nova. Se fosse carro, já estaria vendendo, né? Meu já tá com 50 mil quilômetros. Vai fazer 3 anos, gente. Você já estaria com 50 mil, já teria passado o carro há muito tempo. Nosso tema balizador, então, da fase preparatória à execução, sob a luz da nova lei de licitação. Confirma, meu coração, meu Deus do céu. Confirma, meu irmão. Não é meu irmão, é meu irmão. Vou te fazer, então, uma pergunta, tá? Uma pergunta não, vou pedir. Discorra sobre a fase preparatória da nova lei de licitações e contratos, inovações e objetivos. Ótimo. Então, vamos lá. Sabemos que a 8666, infelizmente, ela não deu ênfase ao planejamento. Tampouco ela se preocupou com o resultado que se espera de uma contratação, isso é fato. A 8666, o foco dela foi o formalismo. Formalismo, burocracia, tentar evitar corrupção. Então, a época que a 8666 foi escrita foi nesse sentido. Muita corrupção, vamos tentar diminuir. Então, o gestor público tem que seguir esse caminho aqui, não pode fugir, formalismo exagerado. E, de repente, depois de muito nós esperarmos, vem a 14133, né, publicada em 1º de abril de 2021, por isso não é mais nova lei, é semi-nova, né, que ela muda essa visão, trazendo muitos conceitos da administração para o cenário de licitações públicas. Eu me sinto até mais confortável pelo fato de não ser da área jurídica, e a gente vê um viés de logística pública, de administração pública, sendo trazido fortemente pela nova lei. E nesse viés vem a governança e vem o planejamento. Né? Então, se a gente cita o artigo 11, que para mim é o coração da nova lei de licitações, o artigo 11 ele nos apresenta os 4 objetivos legais de uma licitação pública. E no parágrafo único, ele coloca para a alta administração a responsabilidade pela implantação da governança. Alô, alta administração, vamos lá! Exato. E aí, o que nós temos aí? Nós temos a necessidade de enxergar diferente as contratações públicas. Porque quando a gente fala, ou quando a lei dispõe sobre governança, ela está querendo dizer o quê? Olha, você trabalha com contratação pública, a contratação pública não está isolada do mundo, não. A contratação pública, ela existe para você suprir uma necessidade da administração, porque esse órgão que você trabalha, ele tem uma missão, ele tem uma estratégia. Se você trabalha numa secretaria de saúde, sua atividade finalística é disponibilizar o serviço de saúde de qualidade para atender o cidadão. Então você está aqui fazendo uma licitação pública para suprir uma necessidade da unidade hospitalar, para você atender a estratégia daquele órgão. Então governança é você reconhecer que você precisa alinhar as suas contratações públicas com seu planejamento estratégico, com seu planejamento orçamentário. Você precisa colocar pessoas devidamente capacitadas ou capacitar as pessoas para que elas possam conduzir os processos com mais eficiência. Você precisa rever os fluxos de processo, que a gente faz muito, rever os fluxos dos processos, rever os fluxos, né, de trabalho, quem está fazendo o que no processo. Oi, galerinha! Desculpa interromper aí esse momento incrível de vocês assistindo até o final. Obrigada, né? Obrigada por estar aqui no De Frente com Fabi, o podcast que agrega valor e conhecimento, fazendo você se divertir. É o podcast que oportuniza conhecimento geral através das mídias social. Com muita rima, com muita brincadeira, muita leveza, trazendo conhecimento para vocês aí com o nosso convidado muito especial, professor Edu Guimarães. Querido, muito obrigada. Mas devido a muito conteúdo que a gente fez, a gente está dividindo o podcast de número 6 em 3 vezes, em 3 episódios. Então, você que assistiu até aqui, prepare-se que quarta-feira que vem tem muito mais. E a gente vai aprofundar mesmo aí no universo licitatório, aí nesse episódio número 6, parte 2, tá? Que vai ao ar semana que vem. Então, voltem aqui para poder assistir mais um pouquinho aí de Frente com o Fabio, com o nosso convidado maravilhoso, professor Edu Guimarães. Tá? Será que vai ter música semana que vem? Declaração de amor. Não foi pra mim, hein? Declaração de amor foi pra nova lei de licitação, hein? Deixa eu ver mais assim. Muito vinho. Teve poesia. Teve... espero vocês aqui, tá? Espero vocês pra poder ver muito mais. Ficou maravilhoso. Um beijo, galera. Até semana que vem.